Meus amigos, boa tarde, boa noite. Cada século é marcado por grandes eventos que deixam o homem autoconfiante. São aqueles progressos na ciência, na tecnologia, em diversas áreas. Mas também todo século é marcado por coisas que nos deixam tristes, né? Estamos em pleno século XXI, no começo do século XXI praticamente, e nós já temos nesse século coisas que podem nos deixar esperançosos em termos de descobertas, tecnologia. Mas em termos de princípios morais, de princípios espirituais, parece que a cada década nós regredimos no tempo e no espaço. Não se trata de nada misterioso, mas algo facilmente constatável. Quando nós observamos o mundo, quando nós ouvimos o mundo, quando nós ouvimos os diversos argumentos e as diversas posturas das pessoas e de certas instituições e de certos grupos, e nós constatamos a total e absoluta falência do antropocentrismo, desse humanismo secular, que a maioria das pessoas defende. A maioria das pessoas pode falar de princípios humanistas seculares, mas esses mesmos princípios humanistas, os princípios que são, no caso, inerentes ao homem e aos seus relacionamentos, ele tem dado sinais de total e absoluto fracasso. Quando nós vemos aquelas reportagens sobre guerras, como quando nós vemos o que está acontecendo na Síria, quando nós vemos o que está acontecendo com a população de Alepo, principalmente com as crianças de Alepo, todo aquele sofrimento, todo aquele sangue, crianças soterradas, crianças mutiladas, crianças mortas, crianças cobertas de sangue e de poeira, crianças como aquela menina presa nos escombros. Nós olhamos para aquilo e não podemos deixar de considerar o total e absoluto fracasso desse humanismo que nós temos preconizado. Sim, porque a maioria das pessoas não fala de princípios espirituais escriturísticos, mas fala de princípios humanistas. Que o homem é bom, que o homem pode conseguir tudo pela sua intelectualidade, de que o homem é capaz de uma disciplina moral e espiritual que o leve a patamares superiores, etc., etc. Discurso humanista e antropocêntrico. Nós vemos que isso está levando o homem ao fracasso. As crianças de Alepo, o sofrimento daqueles pais são um testemunho vivo, são uma prova documental e uma prova testemunhal do total e absoluto fracasso dos princípios humanistas. O homem tem buscado com muita frequência, principalmente nas grandes cidades, os homens mais bonitos e as mulheres mais bonitas, mais inteligentes e mais intelectualizados. Buscam muito os princípios humanistas e costumam fugir dos princípios escriturísticos. E com isso ficam envaidecidos e também esperançosos de que o homem um dia vá, no caso, galgar uma sociedade justa, uma sociedade isenta de violência e de toda sorte de torpeza, ledo engano. As crianças de Alepo são mais um demonstrativo, mais uma prova bastante atual
e bastante contundente e bastante constrangedora da falibilidade dos projetos humanos e da incapacidade do homem em lidar com o próprio ser humano e com a sociedade. Ah, mas o homem é muito inteligente, o homem é muito criativo, o homem pode discursar durante horas sobre valores humanistas, sobre amor fraternal, sobre caridade, compreensão e sobre benevolência. Pode, mas não está funcionando, porque está faltando no ser humano algo que vem do alto, algo que vem de princípios espirituais bem mais elevados. As crianças de Alepo são a nossa vergonha. As crianças de Alepo, o que está acontecendo com elas, está sendo o nosso constrangimento. O constrangimento de nossa geração, o constrangimento de nosso século, o constrangimento da minha raça, o constrangimento de toda essa gestão do mundo que tem levado essas crianças a um profundo sofrimento e até mesmo a mutilação e a morte. Muitas já estão órfãs, muitas estão mutiladas. E não se trata apenas das crianças, dos seus pais, das suas mães, das pessoas idosas. E se falarmos de pessoas incapazes em diversos setores, a coisa fica mais triste. Eu fico profundamente emocionado e fico profundamente envergonhado perante Deus e perante a minha própria consciência, quando eu vejo essas cenas que estão afetando as crianças de Alepo. E creio que muitas pessoas nesse país e nesse mundo estão constrangidas e também envergonhadas desse nosso humanismo tão envaidecido, tão autossuficiente, tão arrogante, tão pedante, né? Que parece que tudo tem que passar pelo homem. Tudo provém do homem, pelo homem e para o homem. Num nítido antropocentrismo, uma antropofilia, mas uma antropofilia não sadia, mas doentia. Quando o homem confia no homem, na força do seu braço e no seu intelecto, ele pode até, quando os princípios humanistas são praticados, atingir um nível um pouquinho melhor de relacionamento interhumano. Mas um nível mais aprimorado, um nível superior de relacionamento, somente as escrituras e os princípios espirituais do alto podem conceder ao homem. Eu não estou dizendo que o homem não tenha nenhuma capacidade de fazer o bem e de viver bem. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o homem tem uma limitada capacidade de fazê-lo. Se ele ficar se detendo unicamente nos valores humanistas, nos valores antropocêntricos. O antropocentrismo, a autossuficiência do homem, o homem de discursar de que não precisa de uma intervenção soberana, que não precisa dos princípios das Escrituras, tem como testemunho contra ele o que está acontecendo em Alepo. E não apenas o que está acontecendo em Alepo, o que está acontecendo há muitas décadas na África. Vocês veem também nas reportagens que parece até que o mundo evita do que está acontecendo em questão de fome e de doença em todo o mundo. E os responsáveis por isso somos todos nós. Eu me acho responsável. Eu acho que quando eu vejo aquelas cenas de Alepo, eu vejo a minha mão ali presente. Eu vejo a minha consciência presente ali. Não que seja desejo meu que essas coisas aconteçam, mas pelo contrário, eu me vejo corresponsável com toda a minha geração e com toda a minha raça e com todo esse século dessas coisas horrendas que estão acontecendo em Alepo.
As crianças de Alepo, cobertas de poeira e cobertas de sangue, cobertas de escombros muitas vezes, elas são uma prova viva, uma prova documental, uma prova testemunhal do total e absoluto fracasso humanista, do total e absoluto fracasso humanista, antropocêntrico, antropofílico, que tudo faz para afastar o homem dos princípios de Deus. De que nós não precisamos de Deus, nós não precisamos das Escrituras, porque os nossos homens e mulheres são muito lindos e muito inteligentes. Eles têm nível técnico e têm nível superior. Eles não precisam dessa fraqueza, dizem eles, chamada Deus. Nós não precisamos de uma religião. Nós homens podemos resolver tudo ao nosso modo. Mentira. Olha aí o testemunho constrangedor das crianças de Alepo. O que eu gosto nisso tudo é ver a vaidade humanista, a soberba humanista e a autossuficiência também humanista caírem por terra. Porque discursar ou escrever sobre valores humanistas é muito fácil. Agora, colocar em prática é difícil. Agora, existe uma outra forma de humanismo, o chamado humanismo cristão, que são os princípios humanistas gerenciados pelo poder das Escrituras e pelo poder do Espírito de Deus. Esse humanismo funciona. Pode não ser perfeito na mão de homens imperfeitos, mas ele por si só não tem defeito. Nós, homens e mulheres, temos probleminhas. Nós, homens e mulheres, temos defeito, a começar pela nossa autossuficiência, a começar pela nossa autoconfiança, que não é um sinal de fortaleza, é um sinal de soberba e é um sinal de vaidade. Todo mundo que nega o Evangelho parece que se sente muito forte, sendo fraco. Se sente autossuficiente, sendo, na verdade, dependente das misericórdias de Deus. As crianças de Alepo, especificamente essas crianças, merecem as nossas orações e merecem que nós reflitamos quanto aos valores humanistas que nós, de modo tão envaidecido e tão soberbo, nós costumamos propagar. Mas quando se fala em princípios maiores, quando entram valores espirituais, aí começa muita gente a jogar que os fortes não precisam disso, os competentes não precisam disso. Pois eu digo que precisam sim. Todo ser humano na face da terra que diz que o homem pode resolver tudo, ele está vivendo numa verdadeira embriaguez da sua consciência e numa embriaguez social e política também. Nós precisamos de valores maiores, mais especificamente de valores cristãos. E apesar do sofrimento dessas criancinhas, eu tenho ousadia de dizer, eu sou grato a essas crianças por elas serem as grandes constrangedoras desse século, as grandes constrangedoras desse humanismo, as grandes constrangedoras desse antropocentrismo autossuficiente e soberbo, que não tem dado solução a praticamente nada. A essas criancinhas de Alepo, eu peço a Deus que haja uma intervenção soberana de Deus nessa região e em outras regiões do mundo onde está acontecendo coisa semelhante. Mas
As crianças de Alepo, repito, são provas vivas, documentais e testemunhais do total e absoluto fracasso humanista secular, do total e absoluto fracasso do antropocentrismo. E quando o homem diz que pode viver sozinho, dentro do seu humanismo, sem princípios maiores, sem princípios das Escrituras Sagradas, sem a intervenção de Deus em nossa vida, ele está sendo fraco, ele está sendo mentiroso, porque os fatos falam por si próprios. As crianças de Alepo são a prova documental do fracasso humanista do mundo. Para não parecer soberba, deixa eu colocar também a minha mão de responsabilidade e de culpa nisso tudo. Nós, homens e mulheres, os mais bonitos, os mais inteligentes, os que se dizem mais capazes nesse mundo, é que estão trazendo todo esse sofrimento. Disse e também repito, as crianças de Alepo são a vergonha da nossa geração, são a vergonha desse século. Que Deus tenha compaixão delas e compaixão da nossa soberba e da nossa pseudo-autossuficiência. Que Deus nos convença a cada dia da incapacidade do ser humano em lidar com o outro ser humano. Somente galgando princípios superiores oferecidos por Deus é que nós podemos, nos princípios cristãos, galgarmos uma sociedade muito mais justa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar por essas criancinhas e vamos pedir a Deus uma intervenção soberana no destino dessa nação que está sendo tão massacrada por diversos interesses. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.